Aí, agora tô com som. Pronto. Todos com som, né? É, Legal teu fundo aí. você viu, em homenagem ao São Francisco, Obrigado. ao Vale. Bom, deixa eu só começar aqui, todos apostos. Legal, né? A gente já se arruma, né? Porque hoje é uma ocasião especial, a gente não tem mais porque ficar arrumado, não sai de casa, então a gente se arruma dentro de casa para fazer o webinar, né? Então a gente tem um motivo para pôr uma roupinha melhor e não ficar de pijama o dia todo. Putz, tô de pijama ainda. Ah, é. Tudo bem, startup é assim. Deixa eu só passar Então, eu queria agradecer a presença de todos, os nossos ouvintes aí, palestrantes, né? Falar que, primeiro eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o Luiz Felipe, coordenador de inovação da ISABESP. Hoje a gente está promovendo aí mais um encontro, né? Dos nossos encontros que abordam temas como saneamento, meio ambiente, inovação, conectando o setor de saneamento, seus profissionais e a sociedade, né? Que aí é a razão de existir da ISABESP. Essa é uma iniciativa que a gente está dando continuidade às atividades da ISABESP nesse período, né? E também como preparação ao 31º Encontro Técnico da FENASAN, que está programado para 15 a 17 de setembro desse ano. Ressaltamos aí que estamos acompanhando toda a situação nacional e mundial, seguindo aí todas as orientações dos órgãos competentes de saúde, e estamos bastante confiantes no cenário positivo, continuamos trabalhando com afinco para promover o desenvolvimento do setor de saneamento ambiental do Brasil, né? Hoje os nossos convidados aqui são Pierre Ribeiro Siqueira, né, o coordenador adjunto da Câmara Técnica de TI e Inovação da ABS, Luciano Bueno, que é o nosso representante aí no Vale do Silício, que a gente fez a parceria no ano passado. Ele é cofundador e CEO da Hovert Clothing, startup de nanotecnologia têxtil. Vocês já vão entender, né, um pouquinho o que é isso aí. E o Gabriel Apel, que também é um empreendedor, cofundador e CMO da Wiggle, que é uma startup de recrutamento e seleção. Agradeço muito aí a presença de vocês, pelo aceite do convite, participar dessa nossa conversa, nosso bate-papo. Claro, sem prazer. Valeu. Também coloco aí para os nossos ouvintes e palestrantes que esse webinar está sendo gravado e ele ficará disponível, né, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e queira compartilhar. Quem estiver assistindo, quiser fazer alguma pergunta, a nossa ideia é fazer a nossa apresentação aí. E ao final de todas as perguntas e apresentações que a gente vai abrir para um chat. Então, vocês podem clicar no link abaixo, onde está escrito chat, enviar sua pergunta e ao final os convidados. Se vocês quiserem direcionar um convidado na pergunta, pode colocar o nome dele. Se quiser deixar aberto, a gente direciona a quem queira responder. Vamos lá. Bom, eu já me apresentei e agora eu gostaria aí que vocês se apresentassem. Quiser começar, Pierre? Beleza. Boa tarde aí a todos os participantes. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Fê. Tudo bem com vocês? Pessoal que está iniciando aí na E, né? Vamos lá, né? Então, meu nome é Pierre Ribeiro Siqueira, né? Eu trabalho na Sabesp desde 92. Eu milito na ABS desde os anos 2000, que é uma entidade de fins políticos, institucionais e técnicos, né? Participo em câmaras temáticas. Atualmente, eu estou como coordenador adjunto da Câmara Temática de TI e Inovação Aberta, desde que ela foi fundada. Ela foi fundada em 2017, junto com o congresso que nós fizemos juntos, o CBESA e o FENASAN em São Paulo, viu? Eu agradeço muito o convite aí da ISABESP, né? Sou associado da ISABESP também desde que eu entrei no concurso. Eu entrei no concurso no primeiro concurso que houve, em 92, e desde o primeiro dia sou associado da ISABESP. É um orgulho estar fazendo esse webinar aí com vocês. E aí é o seguinte, né, moçada? Eu tenho a minha formação, essas coisas não valem nada
daqui para frente. O que eu quero estar aqui é para aprender com vocês. Esse webinar é um webinar que é só para a gente ver oportunidades que eu tenho desse debate geracional, né? Porque eu sou o único aqui que devo ter mais que 50, vocês estão na casa dos 30. E aí, cara, imagina, eu sou o tiozão perto de vocês, né? O que vocês podem nos ajudar para a gente ter a inovação aberta com uma estratégia de negócio para a Sabesp e para ela reduzir custos, né? E depois nessa retomada pós-Covid, né? E o que eu falar, né? Deixa eu só até falar uma coisa, como eu trabalho há muito tempo na Sabesp e sou conselheiro eleito da ABS aí, é até um disclaimer, né? Às vezes todas são opiniões minhas, pode estar informação mais madura, mas elas são minhas e não necessariamente são os posicionamentos das entidades, né? Nem da ABS, nem da Sabesp, mas é um ponto de vista que eu tento levar tecnicamente para dentro das organizações, tá? Que tem posicionamentos oficiais, às vezes. Isso aí. Luciano? Ficou boa a apresentação, Fê? Ótimo, excelente. Beleza. Show de bola. Pessoal, muito obrigado por participar. Estou vendo o número de participantes aqui aumentando. É uma honra estar aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência e compartilhar conhecimentos. Só um background super rápido. O meu principal background é em finanças, né? Então, eu trabalhei muito em venture capital, como comprar, vender startup. Depois, fundei a Horvet. Acabou não dando muito certo. Inclusive, eu quis deixar o nome ali porque eu quero pegar isso como um trigger para contar a história. E acabei mudei para os Estados Unidos, né? Consegui o Green Card. Por algum motivo, o governo americano achou que eu tinha alguma habilidade extraordinária e me deu. E aí eu fui para lá em 2018 e fiquei pensando o que eu ia fazer depois disso. E aí foi onde surgiu a empresa que eu estou tocando agora, que chama Gali, que a gente está utilizando cultura celular para fabricar algodão. Então, na época que a gente apresentou na feira, eu estava bem no início, sabendo como que ia fazer. Hoje a gente conseguiu aí calcar passos, levantamos investimento, enfim, estamos contratando. Então, super feliz de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha experiência. Obrigado a todos. Gabriel? Tava no mudo aqui, ó. Quase. Vamos lá. Também queria agradecer a participação, o convite, né? Enfim, estou super feliz de participar. É uma honra também estar aqui um pouquinho, aprendendo com vocês, ouvindo um pouquinho do Luciano também. E para contar um pouco dessa trajetória hoje da Wingle, né? Que eu sou cofundador e CMO. Eu acho que eu sempre tive essa vontade de empreender, estava comigo desde sempre. Eu comecei minha carreira lá em 2011 numa multinacional de recrutamento, e aí eu tive uma oportunidade, depois de 5 anos lá, de participar de uma startup nos Estados Unidos, onde eu fiquei por 2 anos e acompanhei uma operação que saiu do zero em número de pessoas, chegou a ter 100 funcionários e gerir equipe, comandar tudo do zero, do começo. E eu acho que ali me despertou a oportunidade de ter não só a participação num negócio como esse, mas talvez de fazer alguma coisa. E aí foi quando eu me juntei com o meu sócio e a gente começou a Wingle há 2 anos atrás, com a ideia de promover um recrutamento e seleção mais justo, trabalhar um pouco um recrutamento às cegas, que é o que a gente fala, né, que é muito na linha da capacidade que a pessoa tem, não da experiência. E desde então a gente vem desenvolvendo o produto e enfim, angariando clientes e desenvolvendo melhor a ferramenta para oferecer isso em larga escala, né? Acho que esse é o grande desafio do empreendedor, é escalar o teu negócio, botar sua ideia para rodar, e é nesse cenário que a gente está hoje. Tudo legal aí. Obrigado a todos pela apresentação. Acho que para falar de empreendedorismo, né, ainda mais em todo o cenário que o empreendedor vive, acho que a gente está no desafio mais um, né? Mas a trajetória do empreendedor é movida a desafios. Então, ele está todo dia enfrentando crises e oportunidades. E eu acho que para a gente começar a falar, né, já que o tema é a gente tratar esse tema, empreendedorismo, Brasil e Estados Unidos, nada melhor do que a gente falar, né, o Luciano e
Gabriel contar um pouco de onde surgiu a ideia de empreender, né? Conta aí um pouquinho do estágio inicial para a gente falar de onde surgiu, né? A tua ideia de empresa e começar aí essas empresas que vocês são cofundadores. Legal, o Olavo ali falou, ó, faltou o Luciano dizer que é coordenador do Polo da Sabesp no Vale do Silício. Exatamente, Olavo, me perdoe. Mas eu não sei se vocês sabem, mas eu e o Gabriel estudamos na mesma universidade, coincidentemente. E aí, enfim, né, nossos caminhos meio que se juntaram agora, a gente está até trabalhando algumas coisas juntos. Mas, resumidamente, acho que o que me fez empreender foi necessidade em casa mesmo. Então, eu tinha que me virar muito para pagar minhas próprias contas. Tive muito suporte na época do meu irmão com a mesadinha ali, que foi o meu primeiro dinheiro. Depois eu fiz um pouco de tudo, vendi videogame, vendi camiseta, tudo para de certa forma, me manter. Então foi, acho que mais por necessidade, e aí eu fui gostando do negócio, e aí eu fui para o mercado de trabalho, aprender um pouco mais como que funciona na prática, né, em empresas mais formais, e depois aplicar todo esse conhecimento na questão de empreendedorismo. Cara, negócio muito gostoso de fazer, super rico. Então, aqui pode ser que amanhã a empresa acabe e eu acabe com tudo, né? Não tenha dinheiro, não tenha nada, mas acho que só a chance de você promover algum tipo de impacto no mundo e trazer vários benefícios para as outras pessoas, acho que é o que me motiva. Então, resumidamente é isso. Manda ver, Gabriel. Legal, é bem legal falar também. A gente teve essa oportunidade de estudar junto aí. E eu lembro já nessa época que o Luciano era um cara empreendedor, ele já estava fazendo algumas coisas de vendas e tal. Eu ainda não sabia muito o que eu queria fazer, eu tinha algumas ideias, mas eu meio que caí de paraquedas aí numa multinacional e tive a chance de trabalhar com pessoas incríveis, de dentro do modelo de negócio da empresa conhecer também a cultura e cenário de muitas empresas. E aí foi quando eu comecei a olhar com outros olhos, tipo, o que essas pessoas estão fazendo, pô, será que seria legal? E eu acho que no fim do dia vai sempre surgir para o empreendedor aquela vontade de resolver algum problema, entendeu? Eu acho que se você não está fazendo alguma coisa, como você não falou, né, para um mundo melhor, para um desenvolvimento de alguma coisa que vai beneficiar alguém, não é muito um empreendimento, assim, é uma vontade sua de resolver alguma coisa que você quer e beleza. E aí eu acho que a oportunidade de trabalhar com recrutamento e seleção foi ver algumas partes desse processo e que, poxa, poderiam ser feitas de uma forma diferente. E eu também tive eu sabia que em algum momento eu ia fazer isso, então eu tive sempre por necessidade também aquele lance de, vou controlar muito bem as minhas continhas, vou guardar dinheiro, porque em algum momento eu talvez vá usar isso. E desde sempre na minha carreira eu tinha aquela reserva, já pensando em algum momento vai surgir para algum negócio, não sei o que vai ser, mas eu vou fazer isso. Então, acho que a hora que eu enxerguei a oportunidade de, putz, tô sem nada para fazer agora, né? Fui demitido, sei lá, preciso montar um negócio, preciso fazer, eu tenho isso. Meio que você vai por inércia, assim. Acho que foi um pouco do que aconteceu comigo também. Resumidamente, acho que foi entender essas duas pontas aí. A minha necessidade de estar num negócio, de fazer alguma coisa e a oportunidade de fazer alguma coisa, sei lá, útil, né? Muito legal. É bem interessante aí quando você coloca, né, resolver um problema. Acho que muitas empresas surgiram dessa vontade de alguém de resolver um problema que ou era dele, ou não só dele, de muitas outras pessoas, que ele fala, não pode ser que ninguém vai resolver isso daqui e todo mundo precisa. Acho que às vezes é o ponto de ignição aí de uma empresa. E eu acho uma coisa que a gente está trabalhando, né, o empreender, você muitas vezes começa, erra, cai, vira, muda a empresa. Então, uma coisa que eu queria que vocês contassem aí desses primeiros passos é como trabalhar o erro, né? Porque muito se fala em startups que é teste rápido, erre, aprenda e faça um novo ciclo, né? E como é que é isso para o sentimento do empreendedor na tentativa dele falar, puxa, eu errei, tá na hora de eu mudar a chave e começar para esse outro lado ou tenho que persistir mais um pouquinho? Como é que vocês enxergam isso daí lá, pegando essas experiências? Quer começar aí, Gabriel? Vou falar aqui, eu acho que é uma boa pergunta, acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Você fala, eu vou seguir aqui onde eu já estou há tanto tempo, ou vou mudar. E
eu não sei, eu diria que o empreendedor ele tem aquela vaidade escondida, né, no ego de, poxa, eu tive essa ideia, eu trabalhei tanto por isso, e que no final do dia acaba deixando de ser uma situação de razão ou emoção, é uma decisão que acaba se tornando um pouco emocional. E eu diria que com a experiência, tá? Não é uma coisa que, você já agora faz sentido olhar para trás e ver quantas decisões emocionais você tomou, mas você vai ter que errar na prática, você vai ter que olhar e falar, por que eu escolhi fazer isso? É porque tá dentro da cultura da empresa, estava dentro do nosso objetivo, tá dentro do que a gente quer entregar para as pessoas do outro lado, né, que são os usuários, os consumidores, ou foi um achismo, assim. Aí você começa a transitar por ali, entender onde é que vai, e no final do dia vai prevalecer a ideia que está mais ligada com a razão, assim. Então, acho que tem vários, acho que eu lembro no começo, assim, a gente tinha uma ideia do que era o negócio, mas não tinha o know-how da tecnologia por trás. Então, é meio que, sei lá, você tem a gente fazia reuniões ali para... Primeiro que o empreendedor tem que ter muita curiosidade, né, em querer resolver esse negócio. E, óbvio, você está lidando com o seu negócio, né, o seu filho ali, você, precisa cuidar com todos os... Então, a gente fazia muita reunião para entender, cara, que tipo de tecnologia a gente precisa, qual que é a ferramenta, e é muito... no primeiro momento, foi muito bater cabeça, porque tinha reunião que falava, você precisa de banana e disso aqui. E aí a outra reunião falava, não tem nada a ver com isso, você precisa de outra coisa, não é nem fruta, é pneu, entendeu? Você fala, puta, nem fazia ideia. E aí acho que essa tentativa e erro vem muito de você estar também aberto a isso, né? Acho que esse é um grande ponto que contrasta muito com empresas mais tradicionais e startups. Acho que startup já nasce com essa vontade de errar, que nada mais é do que você ter liberdade também para fazer isso, né? Então, acho que se você se dá essa liberdade, fala, tudo bem eu errar, tudo bem não ter dado certo e, tipo, beleza, tirar um pouco dessa vaidade, do ego, tomar decisões mais racionais, acho que é um bom, não é sei lá, a resposta aqui, porque, como eu falei, é uma pergunta de $1 milhão, mas é um bom começo, acho que para analisar aí. Não sei se está na linha com o Luciano, né? Vou passar a bola para ele. Show. Acho que, complementando um pouco, cara, é muito difícil, assim, essa questão de você saber até onde continuar, né? Porque você ouve histórias super inspiradoras de pessoas que batalharam muito e no final conseguiram, mas a gente nunca ouve a história da pessoa que batalhou e não conseguiu, né? Que são nos milhares. Então, eu acho que é uma coisa que tem me guiado muito, que pode ser que ninguém aqui vai concordar, mas eu sigo muito o feeling, né? Então, sabe aquela vozinha que você tem na cabeça de tipo, continua que está fazendo sentido. E eu acho que isso, né? Esse feeling não é espiritualmente falando, mas é alguma coisa que soma suas experiências, suas porradas, etc., no teu inconsciente, que de certa forma te direciona para os próximos passos sem você perceber. Então, eu acho que isso ajudou muito, porque empreendedorismo é montanha-russa total, né? Você está ali subindo, pronto para descer, e aí, de repente, ela emperra. Aí você fala, putz, não acredito, né? E aí, depois você continua de novo, ela pega um outro caminho mais tortuoso, então te faz vomitar ao invés de aproveitar o ride, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito, muito consciente de onde que a gente quer levar o negócio, mas ao mesmo tempo estar aberto e tomar porrada. Eu falo muito isso porque eu só aprendi muito o que a gente está fazendo hoje e tudo o que aconteceu na minha vida, porque eu fui lá e dei minha cara para bater, ia falar com o investidor, às vezes nem sabia o que estava falando direito, tomar porrada, falar, cara, isso, falar, beleza, vou anotar, melhorar para o próximo. E fui fazendo isso várias e várias vezes, isso com o investidor, com o cliente, enfim. Então, se eu pudesse dar assim uma dica final de primeiros passos, simples, muito mais simples do que a gente imagina, vai lá e faz. Cara, prova rápido, vai para a rua, vai vender, vai falar sobre a sua ideia, vai fazer o pitch quando você estiver pedindo o café, vai fazer o pitch para sua família. A partir do momento em que você começa a conseguir transmitir a sua ideia, que todas as pessoas conseguem entender, elas não precisam concordar, elas podem achar que é a pior ideia do mundo, tá? E falar que você está perdendo seu tempo, que você é idiota, enfim, isso pode ser perfeitamente normal. Mas a partir do momento que elas conseguem entender a sua ideia e falar, ficarem intrigadas ao ponto de ou te criticarem ou te elogiarem, acho que já está um ótimo primeiro passo. Já é um bom começo. É tipo fazer um
fazer um Shark Tank com o pai, com a mãe e os irmãos na sala para ver se eles investiriam na sua ideia. Já é. Exatamente. Posso só entrar Claro. no meio aí dessa Fica conversa, à né? Porque já vontade. que tá. Por favor, André. Então, ó, eu vi aí, hein, Gabriel e Lu, eu até marquei aqui, ó. Primeira vontade, tá faltando grana, então tem que economizar uma alavanca para começar um negócio, não é isso? Pelo que eu vi os dois falando, né? Aí Certo, né? eu fui, aí só tem um livro do Malcolm Gladwell que chama Outliers, que ele fala exatamente isso, fundadores do Warp Parker, etc. Eles economizaram antes de ir para o mercado. Eu fui meio que no escuro, tá? Eu fui meio que sem Ah, tá. dinheiro para empreender. Eu acho que tem os dois lados que dá para Ah, fazer. tem o cara louco Legal. e tem o cara mais louco ainda. Aí, né? Exato. Então tem um que junta dinheiro para jogar, porque é o que 99% acontece, né? Não dá, Junta você não pra jogar fora. persevera eternamente, você uma hora pivota, então tem hora que joga-se fora, né? O dinheiro. Então tem o louco e o mais louco, é isso que é o negócio do empreendedor, Acho né? que é uma boa comparação. Gostei, Gabriel. E É a isso, é outra coisa que tentativa e eu erro. vi, e a outra coisa que eu vi é aquela coisa da propriedade intelectual, né? Tem um negócio para chamar de seu, né? Vocês querem acertar, né? Querem incomodar, não é isso também? Esse é o espírito do empreendedor, né? De acordo. Não, Eu isso acho não que Tá. eu acho que só pulando um pouquinho nisso, completamente de acordo. Acho que tem alguma coisa que você, não que você pode falar que é seu, mas que você de certa forma tem alguma influência super positiva e que se você tomar a direção para a direita ou esquerda, você que está tomando. E acho que essa sensação é muito legal. Mas, né, voltando um pouquinho, eu lembro quando eu estava começando a empreender, a gente tinha aquele negócio de, não vou falar minha ideia e tal. Cara, esquece. Se copiarem a tua ideia, porque a tua ideia era tão boa que realmente tem mais oportunidade de mercado e você usa os seus competidores para validarem a tua própria ideia, então já tem um mercado estabelecido, e você está na frente porque você foi o first mover, né, o primeiro a entrar. E segundo, assim, as pessoas têm muito esse medo, mas posso ser sincero, ninguém vai perder tempo copiando teu negócio. Se copiarem, ótimo, recopia do cara e melhora. É bem Até isso. porque, não é só a ideia, né? Você vai ter a mesma ideia, mas no final do dia 90% é a execução disso, né? E acho que vai muito na linha do que o Luciano está falando, e que é a realidade do cara que quer empreender. Não só pelo, quero ter um negócio para chamar de meu, mas por fazer uma execução de um jeito que talvez, óbvio, acho que hoje em dia tem muitas empresas grandes já que proporcionam esse cenário de tipo, seja um empreendedor aqui dentro da minha empresa, então você tem um pouco mais de autonomia, liberdade para tomar decisão, mas na realidade, muitas outras empresas, essas pessoas se sentem incomodadas de tipo, puxa, queria ter uma ideia aqui para fazer desse jeito, não, mas a gente já tem esse processo acontecendo há algum tempo, e é natural você entender que é uma empresa muito grande também, ela demora um pouco, porque são muitas engrenagens para você mudar esse direcionamento, e cabe a você entender e, poxa, eu nessa situação falei, acho que eu vou arriscar isso daqui e no final do dia tá ali no controle do aviãozinho pequenininho ao invés de ser o passageiro de um Boeing, mas, tô no controle aqui, se cair, quebrar, morrer, sou eu, né? Só adicionando um último ponto, tem um livro que eu tô lendo agora que chama, deixa eu pegar aqui, chama Ferramentas dos Titãs, do Tim Ferriss. Não sei se dá para ver aqui, que eu tô com o background. Desaparece, desculpa. Mas é bem legal, e aí ele fala basicamente o que todas as pessoas bem-sucedidas, e tanto no esporte, etc., em negócios, fizeram na vida, né? E tem um investidor que chama Chris Sacca, que é um dos maiores investidores de tecnologia, enfim. E aí ele fala um negócio muito interessante, que é aquele negócio de quando fica difícil, né? Então ele fala, quando alguma coisa fica difícil, a gente pensa, hoje à noite eu vou estar na minha cama. Então, tipo, às vezes quando você está empreendendo, alguma coisa está muito difícil, você fala, beleza, tudo bem, porque depois eu vou voltar para casa e tá tudo certo. Uma segunda coisa que ele falou é o seguinte, quando ele trabalhava no Google, ele era, não sei se ele começou como intern ou depois acabou virando gerente, mas ele aparecia em todas as reuniões que ele não era chamado. Então, reuniões de cúpula, C-level, etc. Ele entrava e aí as pessoas perguntavam, quem é esse cara, né? Ele falava, eu tô aqui só para fazer anotação. E aí as pessoas começaram a anotar ele, né? E falar, quem é aquele cara? E começaram a dar oportunidades que outras pessoas talvez não teriam acesso. Justamente por você dar a cara a bater
e tá ali absorvendo o que acontece no mais alto escalão para talvez sugerir algumas propostas. Então, duas coisas bem legais que eu li recentemente. É isso, baita insight. Boas dicas aí, futuros empreendedores que estão nos ouvindo, aí já fica uma dica até de leitura. Acho que uma vez eu vi um investidor aí famoso, brasileiro, que até está nos Estados Unidos hoje, dono do Orlando City. Ele falou que ele apoia uma ideia, né? O cara fundou a WhatsApp também. Ele compra muito mais uma ideia pela visão que ele tem da capacidade do empreendedor entregar aquilo que ele está falando do que pela ideia em si. Ele falou, o valor é muito mais se o cara é capaz de executar aquilo, porque muitas vezes quando a gente fala, o cara vai roubar a ideia, mas assim, às vezes ele fala, é tão louco o empreender, é uma coisa às vezes tão que você olha e fala, nossa, tanta maluquice fazer isso, que se o cara, ninguém vai querer copiar, e se o cara copiar, cada um vai fazer de um jeito, é um caminho, não é uma receita de bolo que o cara faz os passos e chega no resultado. Acho que até por falar em passos aí, agora fazendo até um bate-bola para a gente fazer um comparativo entre empresas no Brasil e empresas nos Estados Unidos. Queria que cada um aí comentasse, né, o Luciano e o Gabriel, um pouquinho dos primeiros passos de vocês, para a gente fazer as contrapartidas aí entre os países, para a gente ter uma ideia de como é as dificuldades, pontos fortes e fracos aí. Legal. Quer falar aí, Luciano? Você que teve umas... Posso falar? Tive a experiência de fazer os dois, né? Brasil e Estados Unidos. Eu acho que para certos tipos de business, o Brasil é muito bom. Então, empresas como Rappi, iFood, etc., conseguem suceder aqui muito bom e provavelmente serem business com negócios lucrativos, né? O que provavelmente lá fora tem um fierce, muita competição, enfim. Então, acho que segregando o tipo de business que você quer fazer, entendendo a necessidade do país. Por uma questão de biotecnologia ou nanotecnologia, essas coisas são um pouco mais fora da caixa. Acho que Estados Unidos é o lugar perfeito, porque lá todas as ideias malucas são bem aceitas e investidas. Então, partindo desse cenário, né, se você for comparar Estados Unidos e Brasil, acho que o Brasil tem muita oportunidade inexplorada, que poderia ser muito bem explorada e já tem um ecossistema muito forte de investimento, né? Você está vendo as movimentações que estão acontecendo. Mas os Estados Unidos, eu acho que são as ideias mais malucas, fora da caixa, que provavelmente a gente nunca achava que ia funcionar aqui. Lá é muito bem aceito e muito valorizado. Obviamente tem as questões, né? Aspectos de contratação, burocracia, blá, blá. Não vou entrar nesse mérito, porque acho que todo mundo já está de saco cheio disso. Mas é mais falando das oportunidades entre um e outro e como que é aproveitado melhor. Eu acho que eu não tive muito sucesso aqui no Brasil. Vamos, fingers crossed, para que tenha sucesso lá fora e quem sabe consiga contribuir um pouquinho aqui também. Show. Eu acho que complementando isso que você falou, Luciano, muito, eu acho que a diferença, pelo menos que eu enxerguei assim de forma mais clara, foi uma diferença de maturidade do mercado, né? Até usando um gancho nessa questão de ideias malucas, o Reid Hoffman, que é o cofundador do LinkedIn, ele tem um podcast onde ele entrevista alguns empreendedores e tal, e ele é um cara que investe em empresas e tudo mais, desde os primórdios do Vale do Silício, e ele costuma dizer que as boas ideias mesmo são aquelas que despertam interesses que conflitam, e que é o exemplo do Airbnb, por exemplo, né? Quando você vai falar da ideia, você fala assim, então, você vai alugar o seu sofá num quarto da sua casa para uma pessoa que você não conhece, que vai passar a noite aí. E aí a primeira reação tem que ser, quem são os dois loucos nas duas pontas desse negócio? Assim, tipo, não faz o menor sentido. E os Estados Unidos têm muito essa maturidade de entender, olhar esse negócio e falar, eu investiria nisso e beleza, vamos ver o que vai dar. Acho que essa cultura foi criada, né? Acho que pela questão das diferenças, né? O Vale do Silício é um exemplo disso. Acho que por gerações, onde eu li uma vez num livro também, eu não lembro qual, que essa cultura ela foi criada muito na questão de você ser diferente e daí, né? E que por uma questão de cultura, às vezes você tem aquele negócio dos seus pais e de outras gerações que vão te influenciando, um emprego numa grande empresa, faça isso. E aí você tem esse julgamento social e tudo mais, que não é uma questão aqui, mas na construção do Vale do Silício tinha muita gente de fora vindo para trabalhar, e aí você não tinha uma cultura já enraizada do tipo, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui pode fazer. Tipo, hoje, né, ainda é uma barreira enfrentada por quem quer
empreender, que às vezes com os pais da nossa geração, enfim, não precisa ser muito longe, vou largar a faculdade e vou fazer isso daqui. De jeito nenhum, não vai, vamos focar, e aí, enfim, tem os lados prós e contras e mérito, mas é uma questão que naquela situação, dentro do Vale do Silício, justamente por você não ter essa questão cultural, era tipo, ninguém ia falar, o seu filho largou a faculdade para fazer um negócio de entrega de não sei o que lá. Então, as pessoas tinham mais liberdade para sair fazendo e sair errando, e não tinha muito esse, que não acaba sendo muito um suporte, né, dos pais, mas não tinha muito esse conflito. E eu acho que isso faz todo sentido quando a gente olha a maturidade de mercado e vê a situação ainda, por mais que agora muito boa no Brasil, existe essa pequena diferença, mas, de novo, como o Luciano falou, não acho que é um demérito para ideias. Se você pensar global no seu negócio, independente de onde você está, você tem casos aí de empresas de Colômbia, Chile, Argentina, qualquer lugar, né, que daqui sai fazendo negócio e conquista os Estados Unidos e vai para o mundo aí. Legal. Mas acho que você falou aí o mindset, né? A diferença da mentalidade geral, assim, de como encarar, né, o problema ou a virada de chave. Eu vou trabalhar, ter uma estabilidade, embora talvez isso seja provado, ainda mais nesse cenário que a gente está vendo hoje, isso não existe. É uma coisa que a gente põe na nossa cabeça, mas vem um negócio invisível e muda tudo. Então, o negócio de estabilidade é uma palavra que inventaram para a gente achar que ela existe. Mas, enfim, o mindset eu acho que é muito importante porque essa coisa desde pequeno a gente recebeu não, né? Não faça assim, faça como sempre foi feito assim. Não, é desse jeito mesmo. Isso vai minando, acho que a capacidade da inovação e desde pequeno a gente, dependendo do modelo que a gente é criado, isso influencia muito a nossa formação, né? Acho que aproveita. Claro, fica à vontade. Já que o debate está aberto. Fica aberto, lógico. Vai, pode falar. É o seguinte, a gente está colocando muito aqui a posição do chapéu de empreendedor, né? O que não tira o mérito das pessoas que estão, né, dentro de empresa e também fazendo diferença. Então, eu acho que uma coisa que os Estados Unidos têm aprendido muito bem é fazer spin-offs. Então, basicamente, o funcionário ele começa pensando em alguma coisa dentro da empresa. Então, vamos pensar, linkando aqui um pouquinho com o saneamento, pensa numa solução que às vezes é um pouco fora da caixa, de algum tipo de equipamento que poderia trazer alguma performance específica. E aí, se você tivesse um spin-off, sei lá, de uma Sabesp, falando, by the way, eu tenho o maior player, um dos maiores players que existem, validando essa tecnologia. Acabou. O passo de empreender fica muito mais fácil. Então, eu acho que as empresas poderiam aproveitar desse tipo de approach para, né, favorecer o funcionário e falar, cara, tá aqui, vamos testar a tua ideia, se funcionar, por que não a Sabesp, ou enfim, pode ser o primeiro player a investir, ou o primeiro cliente, né? Então, complementando aí também, porque a gente fala aqui, parece que o empreendedorismo vai salvar o mundo, mas acho que tem várias formas de você fazer a sua parte, né? Então, eu queria tirar um pouco desse hatch aqui de empreendedor e jogar também para a questão de quem trabalha no mundo corporativo, enfim. Boa. Muito legal. É o que eles chamam de até empreender dentro da própria empresa, né? Acho que a postura de empreendedor dentro da situação de funcionário, né? Exato. No Google é assim, né? Você tira a licença, vamos dizer assim, de 6 meses. O Google paga o seu salário para você criar algum projeto que poderia ajudar o Google em alguma coisa. E aí, se esse negócio funcionar, você vai ser vamos dizer, CEO daquele projeto, mas o Google tem o ownership, a participação, enfim. Então, você empreender com dinheiro garantido todo mês, cara, é o que todo empreendedor gostaria, né? É o sonho, né? Você tá livre com a folha em branco combustível, ali, e com combustível. E sendo parceiro do Google, né? Eu acho que nada melhor que você já ter um cara de sucesso te apoiando. Acho que aproveitando esse gancho de startups, e até a gente falou de spin-off, saneamento, puxando aí para o Pierre um pouco a gente falar sobre como que está essa relação, né? Inovação, startup e saneamento. Não, até eu queria, antes de falar um pouco da experiência que a gente tem aqui na Abis, né? Eu gostaria de perguntar, entrar ainda nessa coisa dos primeiros passos que vocês deram e como vocês estão agora, que é o final da outra pergunta. Porque, na real, o que vocês acham, né? Porque, embora
Felipe, a gente conversou no plano aí do webinar, a gente não queria falar mais muito sobre a pandemia. Mas não é um recomeço de um recomeço, porque as razões de produção estão alteradas, né? Se você pensar, os resultados começam pelos resultados, não vão ter que ser diferente. Como que vai ser o relacionamento? Como que você vai, CEO de uma startup digital tech, alguma coisa que vocês façam, então um hard tech, não sei o que vocês estão fazendo, tá? Como que vocês vão apresentar uma tecnologia, um tech? Porque o mundo mudou as relações agora, não mudou? É isso que eu queria dar uma entendida. Vocês estão repensando num novo recomeço, porque as razões, o Covid mudou muita coisa. Eu não sei, o que eu ouço falar que é muito o mundo com essa stop and go aí, essa parada que deu agora, né? Vai empobrecer para caramba, vai faltar dinheiro, vai rarear, né? Isso todos os economistas estão falando, vamos segurar os freios, os países vão voltar para dentro. O que vocês estão enxergando embora não é o foco da gente falar da Covid aqui para empreendedorismo, senão não tinha empreendimento, né? Mas com essas novas razões de produção, como que seria um novo recomeço para quem vai comer? Porque tem aqui no chat, né? Tem gente, puxa, eu queria que meu filho assistisse e tal. Porque como que você empreende nesse mundo agora, pós-pandemia? Porque vai logo reacelerar, né? Vocês têm alguma noção? Vocês estão pensando nisso ou vocês estão... Porque muito do que foi falado é até dia 11 de março. Perfeito. Antes da OMS decretar a pandemia. Eu acho que... Gabriel, vou só pincelar aqui rapidinho. Eu acho que é o seguinte, né? É meio... Talvez as pessoas já estejam cansadas de saber disso, mas em várias crises surgem oportunidades bacanas. Então, Airbnb, Uber, etc., foi ali a crise de 2008. Né? Então, eu acho que a crise tem dois vieses. Uma de você ficar olhando a TV e pedindo desculpa e reclamando eu vou morrer. Outra, aproveitando dessa oportunidade para gerar algum tipo de negócio. Tá? Então, no meu caso, é o seguinte, na verdade é muito melhor isso ter acontecido por pior que seja o cenário. Por quê? Porque as empresas que o foco de moda é específico, elas tinham a produção concentrada em um lugar, por exemplo, na Ásia, fez o shutdown da China, acabou. E acabou o mercado basicamente de produção e também depois de vendas, né? Então, como que você faz o shift desse modelo para talvez ter uma produção um pouco mais localmente falando e que seja mais rápida? E aí que entra a questão da nossa solução. Ou, por exemplo, na questão do consumo de carne. Né? As empresas estão sofrendo um bocado, as empresas tradicionais com isso. E aí vem as empresas com carne diferenciada, que seriam o Futuro Burger aqui no Brasil, Impossible Foods lá fora, etc. Então, depende, né? Depende, acho que muito do empreendedor, de ter uma cabeça de mudar rápido. A gente teve que ajustar muito, porque a gente usa o laboratório, então teve que fazer várias coisas remotamente, que é um desafio. E quanto à questão de dinheiro, rapidamente falando, eu acho que falta, mas não falta. É o seguinte, os valuations de empresas, né, que estavam estratosféricos estão começando a reduzir e os investidores estão vendo a oportunidade de comprar coisa barato. Mesma coisa de você investir no mercado de ações agora ou investir em Bitcoin que está apreciando pra caramba. Então, acho que quem tem dinheiro compra, quem não tem chora e tenta pedir. Exatamente. É bem isso. Eu acho que fazendo um gancho com essa questão de investimento, só para explicar também, às vezes para ficar claro, porque existe já esse mindset de, eu vou ter uma ideia, eu preciso executar essa ideia, eu preciso buscar dinheiro, e precisa mesmo, e tem que correr, o dinheiro é importante, mas não ter medo do que significa esse dinheiro, né? Porque quem está do outro lado da mesa, como investidor, ele tem algumas opções, e normalmente uma pessoa que está aí num investimento anjo em empresa, ou num fundo de private equity, ou num venture capital, é uma pessoa um pouco mais, com um pouco mais de conhecimento aí de produtos financeiros, de mercado financeiro, de investimentos, alguém que tem um patrimônio um pouco maior, e que essa pessoa já naturalmente olha e quais são essas empresas, né? E aí que entra, acho que essa questão da solução e do problema, né? Se você tem aquela visão, né? Como você falou, ai meu Deus, poxa, a pandemia, olha o que está acontecendo, e agora você está olhando para o problema. Se você começa a pensar o seguinte, vamos lá,
Acho que, então, a maioria dos consumidores agora vão para o online, eu tenho soluções e ferramentas que estão rodando por aí. Será que existe espaço para alguma coisa? Será que eu tenho alguma necessidade de alguma coisa diferente? Sei lá, hoje quando eu compro pela internet, chega na portaria do prédio. Será que poderia ser mais confortável ainda para mim? O que eu posso fazer? De repente, olhar para os próprios problemas ou vontades. Óbvio, acho que tem uma questão de empatia muito grande, porque às vezes você pode ser uma pessoa muito afortunada e não ter tantos problemas que se tornariam viáveis para uma sociedade, mas olhar para o lado dos outros e falar, pô, acho que isso aqui seria legal para esse grupo de pessoas ou para, não sei, acho que eu posso colocar minha energia nisso aqui e daqui eu vou tirar alguma coisa de proveitoso. E aí vale dizer sempre aquela máxima, né? Uma boa ideia com aquela sensação do investidor, né, de que, meu, ele está botando dinheiro numa boa pessoa, num bom CPF, uma pessoa que vai desenvolver isso, o dinheiro vem, como você não falou, falta e não falta, né? Você tem uma boa ideia, você está indo numa solução para um problema claro e, enfim, faz sentido aquilo, legal. E até uma forma de você validar isso, porque se talvez você está com uma ideia, você está patinando muito, você não conseguiu algum tipo de interesse de investimento, ou seja, de um advisor, de alguma coisa, vale voltar, botar o chapéuzinho da humildade, pensar, meu, será que essa minha ideia é boa mesmo? Será que resolve o problema mesmo para alguém? Será que não está na hora de pivotar? E a gente volta naquela linha do, meu, perseverar ou pivotar. São esses os momentos que o empreendedor tem que ter essa maturidade de se botar na própria parede, entendeu? Porque se deixar o emocional falar, você vai, não, tá logo ali, tá na próxima esquina o investimento, meu, Covid, acabou o dinheiro, tudo. Não, mas alguém vai achar legal e vai com a minha cara. Não. Assim, meu, eu estou resolvendo um problema, estou ligando para as empresas, então, sei lá, hoje, né, a situação remota, como que as empresas estão fazendo para contratar, para falar com essas pessoas? Quais os processos que hoje são manuais e poderiam ser digitalizados, de uma carta que você tem que assinar para dar entrada no seu plano CLT, sei lá, né? Será que tem alguma empresa que oferece isso para o mercado? E aí vai naquela linha de novo, da própria pessoa que está dentro da empresa, olhar e falar, poxa, eu estou aqui nessa organização, o que será que seria mais simples para a gente em alguns cenários, né? Sei lá, hoje quando eu converso com o pessoal da agência de marketing, a comunicação é feita dessa forma. Será que existe alguma ferramenta para facilitar isso? Poxa, acho que eu vou fazer. E a gente volta lá no que o Luciano comentou e que eu acho que é super válido para quem tem essa vontade de pensar em, meu, primeiro deixa eu ver onde eu tô e o que dá para fazer por aqui, assim, porque ideia e as malucos sempre vem, né? Pô, podia vir um drone aqui na minha casa trazendo meu prato, tirar a pizza da podia, mas não é tanta gente que tem essa necessidade, então acho que não é um puta de um problema. Talvez seja uma vontade, legal, algum dia a gente chega lá. Mas hoje, realidade, meu, o que você pode fazer? E acho que o investimento vem se você estiver respondendo essas perguntas. Entendeu? Acho que até, finalizando, desculpa tomar um tempo, mas o exemplo rápido de transição de modelo, né? Então, eu lembro, tem um amigo meu que ele é dono de uma das principais empresas de revenda de cosméticos, que basicamente 80, 90% do faturamento dele vem de varejo, ou seja, ter a loja na rua aberta vendendo coisa. Cara, acaba com o negócio em 3 meses. Como que você se reinventa? Em 2 dias, ele fez o time lá com o management, né? E basicamente propôs que todas as vendas seriam por WhatsApp e as lojas funcionariam como centros de distribuição. Então, pivotando rapidamente o modelo de negócios, como que você se adapta a essa crise, né? E às vezes as pessoas até gastariam mais pela comodidade de estar na casa pedindo pelo WhatsApp. Obviamente, né, tem a questão de consumo, enfim, mas eu acho que isso é assim, eles tinham 9 dígitos de receita, que é uma empresa muito grande. Então, como você consegue adaptar um Titanic para que consiga fazer alguma coisa como essa? Fiquei bastante impressionado e acho que só um exemplo prático de saindo um pouco do mundo de startup, tecnologia, etc., para um business que a gente está habituado, que é comprar uma coisa na loja do Joãozinho ali que está nos vendendo. Muitas empresas tiveram que fazer essa virada do físico digital, né? E prevê-se uma mudança de comportamento, né? Muitas empresas, inclusive a gente fala até pelo nosso ritmo de trabalho e mudanças da forma de trabalhar, a gente fez praticamente a transformação das reuniões de ambiente de trabalho físico para digital em uma semana. Teve seus percalços e suas dificuldades iniciais, mas entrou em ritmo. Então, muitas empresas fizeram isso
acredito eu que as que não fizeram até agora não vão fazer mais porque elas talvez nem existam daqui a algumas semanas, porque não dava, né? Elas não teriam tempo, né? Esse tempo era precioso, uma vez que você está com a porta fechada e seu faturamento praticamente zerou, né? Mas aí a gente aproveitando, falar um pouco até um exemplo de ferramenta que a gente estava falando, oportunidades e ameaças aí, né? Pensando nesse cenário, o Zoom é a própria ferramenta que a gente está assistindo aqui, o movimento que eles declararam aí são 20 vezes maior hoje do que eles tinham em relação a dezembro do ano passado. Então, surgiu uma oportunidade de algumas plataformas, né? E aí, pensando em saneamento, a gente tem aí um histórico, né? Como é que está essa relação com as startups. Eu vou falar um pouco da Sabesp, depois o Pierre entra aí e conta um pouco da Abis, nossa parceira em algumas ações também. A Sabesp começou aí ano passado para dar mais foco em inovação e startup. A gente criou um objetivo dentro do plano estratégico da própria Sabesp. Ela sempre esteve ligada à inovação e tecnologia, né? Já que ela é uma associação de cunho muito técnico, né? Então a gente já sempre trouxe cursos e novas tecnologias voltadas a saneamento, mas a gente quis colocar mais ímpeto, né? A nova diretoria, a Vivi, colocou mais uma ação para a gente desenvolver ainda mais e ser uma referência em startups para saneamento e inovação. Então nós criamos dentro do plano aí uma parceria com o Luciano, que hoje é o nosso representante do Polo Avançado, né? Que a gente chama o Polo Avançado no Vale do Silício, que é um braço da Sabesp, né? A gente criou o Polo de Inovação aqui dentro para trabalhar em inovação, onde eu sou coordenador. E o Luciano, nosso braço lá nos Estados Unidos, muito pertinente ter isso lá, porque quando a gente mapeou o Vale do Silício era um celeiro aí de grandes empresas e não só de empresas, de grandes ideias e formador de muitas startups e de um ecossistema muito diferenciado que a gente tem no mundo aí. Acho que eles já estão um modelo muito maduro, então a gente tem muito a aprender, mas claro, a gente tem que saber adequar a realidade do Brasil. Então a gente criou esse polo. Ano passado também a gente começou uma aproximação com startups na Fenazan, né, que é a feira aí que a gente tem esse ano, que eu estava comentando, em setembro. A gente fez um espaço startups, onde nós trouxemos algumas startups para que elas apresentassem suas soluções para as pessoas do saneamento, né? Então foi um primeiro approach ali, que foi um relato de alguns empreendedores que tivemos lá, que ele nem imaginava que ele podia vender alguns serviços que ele faz para saneamento, porque muitas vezes a pessoa acha que se eu não trabalho com coisas ligadas à água e esgoto, eu não vou vender para saneamento, mas tinha cara que tinha sistemas de comunicação. Tudo bem, tinha saneamento, mas sistema de comunicação é comum em qualquer empresa. Você tem uma solução de finanças, você estava falando de RH. Todas as empresas têm processos comuns que uma startup se encaixa, às vezes porque ela tem um problema conhecido que ela não está conseguindo resolver sozinho. Então, aí entra a startup para a gente trazer uma solução muitas vezes pensada de forma diferente, até pela questão da agilidade e pensar fora da caixa do DNA da startup. Também temos previsto aí, né? A gente começou esse ano a primeira missão que a gente imaginou fazer de benchmark, que está no nosso plano, para ir até o Vale e ser a ligação, né? Levar pessoas, empresas que queiram conhecer empresas e ideias do Vale do Silício através da Sabesp. Essa ideia a gente colocou aí para o segundo semestre, que tivemos aí a questão toda essa mudança aí da pandemia, né? Mas a gente está tentando ser, então, o quê? Como vocês falaram no começo, são muitas engrenagens em grandes empresas ou setor como saneamento. Então, a gente está, a Sabesp, e também falo um pouco pela Abis, estamos tentando ser as primeiras engrenagens a girar para fazer as engrenagens maiores entrarem nesse mundo, né? E aí eu deixo a palavra para o Pierre. Então, a Sabesp e a Abis começaram isso daí juntos, né? Foi no Congresso Brasileiro de São Paulo, né, de Engenharia Sanitária e Ambiental, que foi junto com a Fenazan, que foi em 2017. Nós começamos esse processo junto. E aí a gente, uma época, se separa, se conversa, se abre contato e parece que nós estamos começando agora uma nova estratégia de tentar unir forças aí para tentar trazer essa inovação aberta, para trazer as coisas de fora como um processo de modernização, de inovação para a sobrevivência da Sabesp, né? Isso que a gente está, esse é o nosso plano agora. Então, na Abis, a gente tem cinco atividades raízes que nós consideramos que nós fizemos aí, que
que dão a linha do que a gente tenta entender como startup hoje. A primeira foi o Congresso de 2017. Lá nós fizemos uma parceria, porque lá a gente estava zerado, né? A gente tinha um lounge de TI, que era para os prestadores de serviços corporativos de tecnologia de informação, por isso que nós tínhamos a câmera temática. E aí foi sugerido, vamos fazer um espaço de startup. A gente pegou móvel emprestado, fizemos um monte, colocamos DJ, aí tivemos que abaixar o som, a Vivi chegou xingando a gente que estava muito alto, atrapalhando o negócio dos outros. Então, sabe, aquele monte de coisa, foi umas coisas assim que foram muito legais. E aí o Oxigênio ajudou a gente com a Liga Venture, que é o cara que dá o organismo, que ajudou muito a gente. E aí fizeram, vamos separar em duas partes. Uma parte, como é um congresso nacional, vocês fazem um pitch aí, uma batalha de startup. E a gente traz a nossa turma que mexe com o meio ambiente aqui, que é o pessoal da Porto que mexe com o meio ambiente, e a gente faz um pitch. Aí ali a gente começou a ver, tem 2 tipos de startup diferentes. Uma que está começando, que o cara quer mostrar, que ele quer fazer uma batalha de startup, ele quer ganhar um prêmio, ele quer ter um patrimônio para chamar de seu. Ele pode estar dentro de uma universidade, dentro de uma empresa. Ele quer, se tiver um ecossistema populoso, habitado, ele pode fazer spin-off se ele for corporativo. A gente tem que habitar esse ecossistema de saneamento. Naquela época a gente não sabia nada disso, né? E aí a outra foi a Liga. A Liga Venture trouxe aceleradas, que são as startups growth, que estavam saindo da aceleração e elas queriam crescer. Aí elas apresentaram, a Sabesp ajudou a gente pra caramba, colocou o superintendente olhando, o Aurélio, o Ivan, um monte de C-level para nos ajudar naquela época. E avaliaram todas as empresas pitch, deram sugestões, deram apoio, como que podiam melhorar. Então, esse foi um baita momento, um divisor de água, que a gente viu o que é uma startup start, começando, inicial, e uma startup growth. Aí depois nós fomos para 2018, nós fomos para o Rio Water Week. No Rio Water Week, a gente tentou montar um esquema igual, né? Porque para o conforto, vamos fazer igual. A gente não conseguiu achar uma aceleradora tão boa igual começou a dificuldade. Eu falei, e agora? O que a gente faz? Aí a gente fez seminários, aí a gente voltou um pouco para dentro da Sabesp, para dentro da ABS. Gente, como que a gente faz para se ajudar? E foi quando a gente começou a contato com outras câmeras temáticas, porque o jovem começou a se interessar muito por esse negócio de fazer negócio. Então, a gente pegou o JPS, que é o Jovem Profissional do Setor. Então, agora a gente vai fortalecendo um elo com o jovem. E, num outro momento, veio o pessoal da Câmara Temática de Educação Ambiental, que é responsabilidade socioambiental. Eles começaram a conversar, mas o seu negócio é legal, hein? Vamos... E aí nós fizemos seminários com isso e fizemos a segunda batalha de startup. E aí tinha muita gente do Rio que trouxe um monte de dados de telecomunicação, universidade, trabalhou muito. Aí o Roberval gostou do que viu, né? A Carla, que era presidente na época, premiou, tal, foi lá dar um apoio para o espaço crescer, né? E aí o que acontece? Aí vem um terceiro momento, 2018, o Roberval era meu chefe e presidente da ABS. Aí ele falou, vamos fazer uma coisa interna aqui dentro da unidade. A gente conversou, tal, porque ia ter uma feira de tecnologia dentro da unidade de negócios, aí ele falou, vamos achar um empreendedorismo interno, para ver qual é o nível de empreendedorismo da MS, porque a MS, a unidade que a gente trabalhava, ela tem um histórico de gostar de inovar. Então, o que acontece? A gente fez um concurso lá, e a gente tem umas avaliações, né? Que tem que... Aí cai muito naquela coisa de você montar uma cultura de inovação. Você tem que ter um funil de inovação, você tem que ter um BSC de inovação, você tem que ter uma remuneração de inovação, você tem que separar a meta do ano e a meta do longo prazo. A pessoa tem que escolher qual que ela vai se focar. A empresa tem que dar sinais que ela quer uma grande corporação. Isso que a gente vê, né? Quer dizer, vimos aquele dia lá. Então, aí o que acontece? Isso daí está muito bem avaliado, está muito bem estruturado. A gente, com o tempo, vai maturando bem essas ideias, né? E aí você fez assim, o spin-off precisa desse ecossistema povoado, estruturado.
a grande Sabesp como um Google da vida, porque ela cuida de todo um sistema. A Sabesp é como um GAFAM, aí, essas empresas gigantes, ela domina o setor inteiro, regional, geograficamente, do estado de São Paulo, né? Então, ela pode ser uma Microsoft, pegando setores análogos, tá? Ela cuida de todo o ambiente, todo o sistema. Então, se ela colocar a inovação aberta como uma política de redução de custo de sobrevivência e de alavancagem, vai, porque ela é uma Microsoft do saneamento, porque é por tudo que ela cuida. Aí, em 2018 também, a ABS fez, junto com a Sabesp, um pitch que foi junto com alguns assessores da presidência, mais uma estrutura da Sabesp, que é a área de empreendimento, lá, a TX, junto com a Cristiana, com a Fabiane, para a gente fazer um pitch Sabesp. E até hoje eles estão desenvolvendo. Aí, na hora que nós colocamos, que financiava, você vê como que foi a ideia. Nós começamos a montar as ideias iniciais de um ecossistema. Na hora que a gente montou isso, aí a briga ficou pesada. Quem ganhou o nosso pitch Sabesp, não sei se vocês conhecem, foi aí o Iwoli, que é uma empresa do InovaBrá, porque nós fizemos junto com ele, a parceria de aceleradora que nós usamos foi o InovaBrá. E essa Iwoli, ela trabalha com uma coisa que é muito importante para a Sabesp, porque a Sabesp é universal. E ela trabalha com pessoas que são baixa renda e vulneráveis e não têm conta em banco. Então, eles são os chamados desbancarizados. E a gente tentou desenvolver um trabalho com eles para pagamento de conta para desbancarizado, até para reduzir custo comercial. E isso, ela teve uma pivotada aí, que ela foi incorporada pelo Carrefour, e o Óleo, eu conheço lá o pessoal, e eles estão muito bem, né, pelo jeito. Não sei como está agora nesse pós-Covid. E a última coisa que nós fizemos, a última atividade das 5 aí, que foram, você pode ver que aí nós fomos para o Nordeste, que foi o nosso congresso foi em Natal, no ano passado. Aí, se você acha que no Rio já não tem consolidado um ecossistema de aceleradoras bom, no Nordeste é pior. É mais fragmentado. Talvez em Pernambuco tenha, né? Tem lá o nome lá no Porto lá. Mas em Natal não tinha muito. Mas só que aí a gente ganhou uma outra coisa. Tinha a universidade, os jovens, o JPS pegou, a socioambiental pegou. Aí nós fomos para o outro lado para tentar fazer o quê? Uma ideação. Aí nós fizemos um hackathon lá. Então, você viu, nós cobrimos toda a área. Nós cobrimos do hackathon, da ideia, do MVP, do growth, da empresa que está tracionando e da empresa que está escalando, que é o Iwoli. Então, a gente tem essa experiência de 5. A gente dividiu, não sei, por sorte, por etapas, por local geográfico que nós fizemos no nosso congresso, nós conseguimos dividir em 5 etapas o que a gente quer de um ambiente de startup. E nisso que a gente quer saber como a gente... É uma estratégia. Porque vocês vivem dentro de um ecossistema. Como a gente faz para povoar esse ecossistema? Como a gente faz para... Por quê? Porque a Sabesp é uma empresa que eu falo assim, porque eu não tenho responsabilidade de autogestor, de gestor. Mas a Sabesp é uma companhia que ela é regulada, ela é um monopólio natural. Então, ela tem uma regulação para incentivar a eficiência. Essa eficiência tem até lá no price cap, lá no jeito que ela se regula, que não importa muito, um tal de fator X, só que ele é muito macro. E se, por exemplo, um dia eu trabalhasse na F, eu ia fazer a mesma, não dá para montar esse ecossistema que você quer montar, isso vai custar. Quanto isso vai trazer de dinheiro? A gente tem que envolver toda uma área corporativa para ver indicador, para ver forma de contratação, para ver para criar esse ambiente de spin-off, um ambiente externo, quem a gente busca na universidade, qual aceleradora que a gente se associa. É um mundo, né, isso daí, né? É um novo negócio, praticamente, né? Mas é um negócio que vai reduzir custo da companhia sistêmico, né? Isso. Aí eu queria saber a experiência de vocês. Isso é o que a gente andou na ABS. E é uma função da nossa Câmara Temática andar nisso. Então, a gente tem mais ou menos um plano, né? E agora a gente quer juntar com o Fê aí e com a Vivi para pegar o final do mandato do Roberval, o próximo, porque a ABS muda esse ano, presidente. E a gente quer ver se a gente reposiciona isso e sai como a inovação
dentro de um sistema regulado, dentro de uma proposta de sobrevivência, de melhoria sistêmica da companhia. Porque a gente consegue fazer o nosso spin-off. Internamente, a Sabesp tem grandes formas de fazer. A gente só não tira o funcionário para ser sócio da empresa da gente, que nem a Google faz, que isso era um sonho, né? Mas podia ser uma onda. Mas a gente também não consegue trazer ideias novas. A gente pensa muito com o nosso modelo mental, com a nossa cultura organizacional. A gente precisa trazer essa nova cultura, você entendeu? E é isso que a gente quer mais. E a gente precisa do jovem para nos ajudar. E a gente precisa ter uma forma de fazer isso virar sistêmico. Tá? A gente quer ser o elo, né, Pierre? A ideia, né? E acho que a gente quer ser o elo aí que a gente fala de como instituições que trazem essa ligação entre as empresas de saneamento, né, e as startups. Acho que ainda a gente tem um mundo que está começando a se aproximar, mas existem outros setores da economia que a gente já vê um movimento muito grande deles usando o know-how ou a expertise ou até a própria capacidade de criar das startups para resolver problemas, né? E trazer elas para dentro do seu negócio ou para contratando elas para prestação de serviço. Bem legal, acho que perfeita colocação aí, Pierre. Eu vou também só pincelar aqui, Luciano, que eu vejo como um dos pontos que o Pierre trouxe. Eu acho que o principal é, como vocês falaram, né? Então a gente quer se posicionar como um elo. Então assumir esse papel. Eu acho que aí a Lara Dias fez uma pergunta aqui da parceria entre empreendedores com universidades, né? Tem muita diferença no Brasil e dos Estados Unidos. E existem alguns players aqui, e aí é um mercado que já está crescendo há algum tempo, principalmente com o Google Campus, que fica ali perto da região da Paulista, e eles estão sempre promovendo. E foi um cenário em que eu me vi quando eu comecei a empreender. Acho que por isso faz sentido, eu estou tentando trazer esse gancho, que é, eu preciso participar, eu preciso entender o que esses caras estão fazendo, o que está saindo de tecnologia, aonde que eu posso me encaixar, ou simplesmente para ir como uma esponja ali, absorver o máximo que você puder. E no final do dia, acho que eu me faria essa pergunta, assim, como aquela outra máxima também, quando você fala de contratação, né? Que é, quanto custa eu gastar para contratar a pessoa certa, né? É um negócio muito custoso, ou treinar os meus funcionários. Agora, faz a pergunta inversa, né? Quanto custa se você não fizer isso? Quanto custa se você não treinar os seus funcionários? Então, no lado da tecnologia e do cenário do que pode ser um fator que vocês enfrentem, enfim, acho que vale para qualquer empresa. Qual o custo de não ter essa tecnologia hoje? Qual é o custo de não inovar? Entendeu? Eu estou a fim de ser a Kodak ou eu quero me reinventar? E aí, trazendo isso, acho que para o alto escalão, para quem está ali sentindo, que muitas vezes também não enxerga, porque não está na linha de frente, não está vendo, é uma questão natural de empresa, como a gente falou, muitas engrenagens. Não é, vou achar essa engrenagem quebrada, culpado, vou tirar ela. Se ela não funcionou, assim, você tem que compartilhar da ideia. E aí eu acho que quando fica bem claro, quando a empresa tem métricas para acompanhar o que ela está deixando de fazer, o que ela está deixando de ganhar, eu acho que são poucas, porque aí quando a gente fala de empreender, não é você acordar um dia, montar um CNPJ e ter uma empresa aqui. Não é isso. Você pode empreender em alguma atividade, empreender dentro do seu dia a dia, no sentido de realmente, hoje a empresa não olha para essa métrica aqui. Eu quero criar isso, né? Eu quero ver o que isso me traz. E aí, de repente, mostrar que por A mais B, poxa, outras empresas ou outros modelos fora do Brasil, fora do universo, sei lá, pensar bem fora da caixa. Estão fazendo desse jeito, o custo para a gente não fazer isso hoje está sendo esse. Pode ser ineficiência, pode ser outra atividade, enfim. Aí, como a gente sabe, não é que é uma empresa de saneamento que vai ter só problema com saneamento, né? Na verdade, no fim do dia não tem empresa, é todo um monte de gente, são pessoas. Então, essas pessoas aqui estão fazendo o quê? Qual que é o motivo? Para onde elas estão indo? E aí, acho que entender e se posicionar como esse elo, que eu acho que é fazer parceria com universidades, está sempre aberto, né, com tudo. Buscar esse jovem aonde ele está, tá dentro do Instagram, vai lá, pega ele, traz aqui e tenta se posicionar como esse elo. Mas eu enxergo dessa forma, acho que olhar para o custo desse problema, às vezes ajuda a pensar, ou às vezes vai te ajudar a ver o seguinte, cara, não era um problema não, estou gastando energia num negócio que não, sei lá, não é, né?
E acho que Exatamente. não sei, para mim faz sentido pensar desse jeito. Muito bem colocado. Bem legal. Uma vez me falaram uma frase, perguntaram o custo de uma escola. Falaram assim, nossa, como é caro a educação? Aí a pessoa respondeu, imagina o custo da ignorância. É muito mais caro. Então, é. Bom, pessoal, eu vou puxar aqui algumas perguntas, até para a questão aí de nós entendermos os horários. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem bastante coisa. Vou pegar algumas. Tem coisa que acho que a gente abordou um pouquinho da questão de custos de projeto. A gente andou falando aí de boas ideias mesmo em cenário de crise. Como ficarão os investimentos e não empreendimentos após a pandemia? Acho que, se alguém quiser fazer algum comentário, acho que vocês pincelaram isso, as boas ideias e oportunidades, né, que surgem nas mudanças. Mas se alguém quiser fazer mais algum comentário, isso foi uma pergunta do Olavo. Eu acho que a gente já falou bastante disso, mas só para complementar, de novo, né? Tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Então, vale muito saber em que lado da mesa você está e aproveitar o melhor disso. Obviamente, as pessoas estão mais risco averse, né? Então, investindo em coisas mais seguras, mas também se aparecerem oportunidades atrativas, por que não? Então, acho que para ideias novas não está sendo tanto restritivo. Quando você vai para uma empresa tipo o Airbnb, que vai levantar um série F e G, aí eu acho que o negócio é diferente. Que alguém quiser comentar, mas eu tenho a segunda aqui que está um pouco em linha, que acho que aí já é uma. Como é a competição com a China na questão de inovação? Acho que aí não sei se alguém já teve alguma experiência, porque tudo a gente compete com a China, até na inovação. Eu posso contar um pouquinho da minha experiência. É bizarro. A China é muito, muito forte e muito rápida. Tanto em níveis de investimento. Então, eu estava até conversando com um investidor hoje que é de, não China, mas Hong Kong, e ela me falou exatamente isso. Ela falou, não, porque um série A dos Estados Unidos, que normalmente é 20 milhões ou 15 milhões, para a gente aqui é um pequeno. Você vê o grau de investimento que já está lá para esse nível de startup. Enquanto que na Europa, que é um mercado mais conservador, um série A é de 5. O que isso quer dizer? Que basicamente os investidores estão colocando mais dinheiro antes para o negócio conseguir escalar e ter mais visibilidade lá na frente. Então, o que a gente tem que fazer é acompanhar o que está acontecendo por lá, aproveitar do melhor que tem, né, cenário de investimento, enfim, e aprender com eles, como a gente tem feito, aprendendo com os Estados Unidos, e eles também aprendendo com tudo que a gente tem aqui também. O Abiatar falou, como está o ambiente do Vale, o campo da medicina, diante do cenário do Covid, com olhar para a cura e também das oportunidades, né? Ele fala que a humanidade desenvolveu muito durante períodos de crise. Ele falou se alguns de vocês têm algum projeto próximo, né, de vocês em desenvolvimento, que ele falou que ele acredita ser a ansiedade do planeta e quem sabe ter uma boa notícia aí para compartilhar com a gente em relação, possivelmente acho que é a cura dessa questão do Covid. Tem conhecimento de algo nesse sentido? Eu não quero tomar todas as perguntas, mas eu acho que eu não, assim, a gente tem conhecimento do que a gente vê em notícias, enfim. Então você tem Israel que propôs, que fez a solução, e aí você vê China, Estados Unidos, está todo mundo correndo contra o tempo. Eu acho que isso só está aumentando o número de papers. Então, por exemplo, o número de papers publicados está crescendo exponencialmente. Então, a academia tem uma participação muito forte nisso, é muito legal. E realmente tirando aquelas ideias da academia, que às vezes é um cara que estudou um vírus semelhante por 30 anos e ninguém dava bola para ele, agora ele tem voz que realmente fazia diferença. Então, eu acho que está todo mundo tentando aproveitar um pouquinho disso, mas um olho muito forte na academia em todos os lugares do mundo, tá? Estados Unidos, Brasil, Unicamp, acho que tem muita gente fazendo coisa muito incrível. Muito legal. Muitos comentários aqui, mas eu vou focar nas perguntas, tá? Perdoe. Aí o Olavo fez uma pergunta aqui, mas aí é uma virada de chave, hein? Eu acho que vai ser mais um brainstorm. Ele falou assim, considerando tudo aí, não focando no Covid, mas sendo para o futuro, o
que vocês enxergam? A gente estava falando que, né, a Sabesp e também a ABS tem feiras, né? A Sabesp tem aí a maior feira de saneamento. Vocês enxergam para um cenário de futuro dessas modalidades, uma vez que a gente, dentro de um pavilhão, colocava aí 30 mil pessoas? Fazer um brainstorm aí, uma visão Posso falar? futura? Pode. Ó, eu sou conselheiro, né, eleito na ABS, né? E aí a gente tem que fazer, eu já tenho que fazer até a propaganda, porque eu quero aproveitar. A Rio Water Week foi uma primeira feira após o Conselho Mundial da Água, que foi feito em Brasília em 2018. E aí uma das atividades foi a gente ter um fomento a essa feira. E aí agora vai ter a versão 2020. A gente renomeou para ela rodar o Brasil inteiro. E ela chama Brasil Water Week. E ela vai ser realizada entre 20... Eu vou até ler aqui. 24 e 30 de outubro, exclusivamente online. O Rosito e a Ana que me mandaram esse informe e pediram, no final, tenta colocar, porque já é uma mudança, né? Agora, eu imagino a FENASAN, o porte que tem, a força que tem da feira em si, vai ser um problema. Não sei como que vai fazer esse novo modal. Geralmente a ABS ela tem uma feira, né? Mas ela tem muito mais a coisa do político institucional, do setorial, das câmeras temáticas, das mesas redondas, né? Então o online talvez seja mais simples do que para vocês, viu, Marcos? Eu não sei como que vocês vão fazer, mas a gente vai, isso daqui, aí no lugar, eu acho que vai ter as empresas patrocinadoras que vão participar dos debates, né? Não sei te dizer, tá? Mas o primeiro movimento é esse. E isso podia ser até um webinar entre as entidades, né? Que isso tem muita coisa. E trazer o pessoal da inovação aí para explicar, porque evento, hoje em dia, vou até falar uma coisa, uma entidade que nem a nossa, ela vive pouco da mensalidade dos associados, porque tem que ser barato e módico. Mas o que ela faz, ela sobreviver, são os seminários, são os programas de qualidade, são os sistemas de gestão. Senão acaba a organização técnico-científica e piora de vez a inovação, porque quem vai buscar primeiro a inovação, quem faz parcerias com as grandes empresas estaduais, com as empresas, quem leva a inovação para a empresa municipal são as entidades, né? Desculpa se eu falei... Não, mas assim, é o brainstorm, nós somos empreendedores da Resolve.com. O que a gente enxergaria com esse problema numa mudança assim? Que vocês olham, Gabriel, Luciano, o que você enxergaria? Brainstorm, futuro, qualquer coisa. Eu acho que, quando a gente pensa nisso, todo mundo pensava que em 2020 a gente vai ter um monte de carro voador aí e tal. E no final, na prática, se mostra completamente inviável pelo barulho. E tem uma série de coisas que a gente não sabe, mas, não vai acontecer, tá? Fica tranquilo. E, pelo menos por enquanto. E eu acho que esse lance do futuro de feiras, de você poder usar, sei lá, tecnologia, realidade virtual, faz muito sentido porque vai muito no que a gente está falando, né? De solução do problema, de você, às vezes, não ter como se expor naquele lugar, naquele evento, você diminui o custo, você aumenta a escalabilidade, desde que se trabalhe para desenvolver a tecnologia, evoluir porque no final do dia uma feira, né, ela é uma forma de comunicar, é um evento de comunicação, você está passando uma mensagem. Se essa mensagem for passada de forma clara e mais confortável e mais rápida e mais barata para quem quer que esteja do outro lado absorvendo isso, melhor, né? E aí eu acho que a resposta vai vir muito nessa linha. Eu acho que eu diria que olhando para o futuro mesmo e tudo que a gente vê está no digital, a gente está vivendo um boom, mas que é muito mais de trazer para a realidade uma coisa que a gente já estava esperando, né? Então, acho que agora é uma questão de olhar na prática, melhores práticas mesmo de como trazer isso. Eu acho que essa é a minha visão sobre o que pode ser o futuro, já que é difícil falar aí. Não, é um feeling. É um feeling, isso aí, eu diria que é um feeling. Eu acho que isso daí, o lado bom disso é que todo mundo é forçado a fazer. Então, não é um negócio que você está vindo com uma ideia. Por exemplo, né, os MOOCs e as universidades. Hoje, você tem que fazer a universidade online e é isso aí. Se você era do tipo de pessoa que, não consigo me adaptar porque eu não estudo em casa, se ela vir, vai ter que se adaptar, senão você não se forma.
Então, eu acho que isso tem que usar como vantagem para leverage, né? Talvez você possa fazer, por exemplo, no Zoom você tem salas que você pode montar. Então, você pode montar salas com patrocinadores, com propostas de palestras específicas. Normalmente, você vai fazer um break, né? Vai ter que ser, talvez, eventos menores. Aí, você faz o break. Tem propagandas que você pode lançar. Então, são várias coisas que dá para fazer. Tem um ponto que a Daliana trouxe aqui, bem legal, desculpa cortar, mas também você amplia horizontes para debates em níveis internacionais, você tem mais escalabilidade disso, acho que é Exatamente. bem legal também. Mas no final do dia é isso, né? Trazendo outras formas de fazer o mesmo negócio, né? E no fim do dia é isso. É isso aí. Muito legal. Acho que vamos ter uma rampa de novas coisas aí. Vamos rampar muito, né, nesse tema, porque muita gente vai precisar. Posso falar claro. um pouco aí que eu li aí algumas perguntas no chat, como que vai ser depois da globalização pós-Covid, a tendência da China fazer toda a indústria, todo o setor industrial e tal. Foi o Anderson, o Saulo, todo esse pessoal está perguntando aí, a própria pergunta que tem aqui no QA, né? Fala um pouco sobre, eu acho que essa nós respondemos, né? Os convênios do ecossistema, saneamento com as universidades, né? Acho que a gente discorreu muito sobre isso, né? Que precisa ser criado e fortalecido. Mas nessa coisa o que acontece? O que eu vejo? A crise mostrou uma coisa, né? A gente não estava disposto a pagar por resiliência. Faltou luva de látex, né, meu? Se você pega o build... Tá dando maior confusão aqui nos WhatsApp de todo mundo esse negócio da compra do respirador, entre 60 mil e 300 mil. O Bill de Blasio falou que o respirador era $13 mil pré-Covid e agora $53 mil pós-Covid. Então, o que existe? O mundo não estava preparado para reconfigurar, resiliência, essas coisas. Na hora que reaquecer, os países, eu acho que vão começar a ver o que é estratégia. E aí vai ter a reconversão industrial do que eles entendem como estratégico, e aí vai ter as reconfigurações. Isso vai estar o mundo inteiro atento. E isso vai surgir muita oportunidade para startup, na minha opinião. Por quê? Porque as empresas não vão poder ter os custos, elas vão ter que ter alta produtividade, porque, você não sabe o que acontece? Você não vai querer acabar com metade da 25... Você não vai conseguir reconfigurar tudo, trazer quinquilharia para todos os países fazerem. Então, a 25 de março continua existindo. Mas você vai querer ter alguma coisa estratégica que é de acordo com o desenvolvimento do seu país. E aí você vai trazer para dentro. Só que aí a sociedade vai ter que pagar, porque na hora que você perde escala econômica, você vai ter que pagar. E aí é uma nova cadeia que você vai montar. Vai variar até a forma de suprimentos, de licitação, você vai ter que pensar em ciclo de vida, alguma segurança operacional. Eu não sei como que é, mas isso vai ser montado. E isso surge muita possibilidade de futuro de novas cadeias estratégicas para os países. E para a retomada econômica, se vocês discordar, a retomada econômica que eu vejo, o motor está ligado, parado. Vai ser via Estado, via método keynesiano, e aí a oportunidade de serviços como saneamento, habitação, que é onde você emprega muita mão de obra rapidamente para retomar o serviço. Aí nós temos que aproveitar as retomadas de saneamento. Você imagina porque a gente está escutando muito na Fiocruz, muito na UFMG. São Paulo ficou meio para trás disso, essa discussão do Covid nas redes de esgoto. A gente tinha que fazer uma discussão dessa. Imagina se isso chega na água, se tem uma mutação. A gente não sabe disso. O que acontece? É que eu escutei uma pessoa falando que essas mutações levam até 800 anos para ocorrerem, mas a gente tem que saber que a gente vai ter que se focar muito na universidade sobre o esgoto, né? Então, nós temos um campo de estudo, de inovação monstruoso, de gigante. E nós temos a operação do dia a dia, que é a retomada, gerar emprego, falta cobertura de esgoto, falta resiliência de água, falta tudo, falta eficiência operacional na água, falta tudo.
quer dizer, falta não, né? A gente tem potencial de melhorar em tudo. Então, eu estou super esperançoso que o nosso setor... A única coisa, eu acho que é uma oportunidade tão grande que nós temos um problema legal ali, que a lei está sendo revisada. E aí a gente tem que vencer essa barreira de pensar que ou o público ou o privado vai ter que juntar os dois e vai ter que estar os dois juntos, eu acho. Agora é o momento de estar procurando arranjos de modernizar a lei, trazer o privado para um arranjo que precisa para retomar o maior do Brasil, a economia como um todo. Você não tem que olhar matricial, ou é um ou é outro, ou é econômico ou privado, você tem que olhar a solução. Você vai ter que fazer uma matriz de solução, vai ter que mexer na habitação para chegar... Eu acho que a gente tem que pensar o Estado de forma diferente. Eu acho que é o foco na solução, né, Pierre? Focar mundo... na solução, não saneamento versus habitação. Não, acho que todo mundo, né, vai ter que... A união dos esforços, assim como a gente vê muitas áreas se unindo para procurar uma solução do Covid, ou que seja de insumos para auxiliar na manutenção aí dos hospitais, enfim, uma série de empresas trabalhando em parcerias que talvez nunca imaginadas. Acho que vai ter isso muito forte na retomada econômica, porque afetou a todos, né? Tirando um ou outro segmento muito específico, esse cenário dificilmente alguém saiu ileso. Bom, pessoal, um monte de temas próximas, né? Muitos temas. Eu acho que, de qualquer forma, tema, né? Alguém inteiro aqui falando. Eu acho que só para a gente dar uma pontuação aqui eu tenho algumas perguntas, mas como a gente já cedeu um pouquinho a nossa questão do planejado, eu agradeço aí o pessoal que mandou alguns comentários, a gente tentou responder ao máximo aqui os que deram para a gente passar com nossos palestrantes, mas a gente não vai conseguir responder a todos, a gente já está com um andar aí de 1h20. Eu sei que tá bom, mas a gente quer cumprir um prazo aí programado para que a gente faça outro. Se não a gente vai esgotar, depois a gente não tem trabalho, né, pessoal? A gente marca uma próxima. Eu agradeço aí a participação do Pierre, do Luciano e do Gabriel, né? Foram essenciais aí para a gente conseguir realizar esse primeiro webinar. Foi um piloto aí, espero que façamos outros aí nesses momentos. Não precisa ser só nessa circunstância, mas que a gente possa fazer ao longo aí de alguns meses alguns outros. Queria lembrar também o pessoal que esse vídeo nosso vai estar disponível, tá? Vocês podem aí assistir e compartilhar via YouTube. Segunda-feira que vem, às 14 horas, a gente tem mais um webinar promovido pela Sabesp no tema Saneamento para a Vida em Harmonia. Estão todos aí convidados. Também no site você encontra informações sobre os nossos cursos, Momento Tecnologia, os preparativos para a FENASAN 2020. E também as redes sociais, pode procurar aí no LinkedIn, Instagram, por e-mail. E aí convidando todo mundo a escrever seus trabalhos no encontro técnico, acho que é uma forma aí da gente captar também novas ideias, né? Os trabalhos ainda estão abertos para que sejam apresentados na feira, e qualquer dúvida, se vocês querem mais informações, está disponível no site www.aisabesp.org.br. E meu agradecimento, deixo as palavras finais aí aos palestrantes. Da minha parte, eu agradeço a todos. Agradecer também, super legal, uma honra estar aqui, como a gente comentou, acho que é um espaço bacana que fomenta aí uma boa discussão para a gente tentar olhar e solucionar o maior número de problemas e, enfim, compartilhar a experiência. Acho que é tudo, no fim do dia, muito válido aí. Obrigadão. Estou à disposição aí para próximos e, enfim, tudo mais. Valeu, Gabriel. Muito obrigado pela oportunidade. Muito legal estar aqui com vocês. Cara, o papo foi tão gostoso assim que a gente nem viu o tempo passar, né? Espero que todo mundo tenha tido a mesma sensação e espero que cada um possa ter contribuído com a sua parte aí, contando um pouco das experiências, enfim. Muito obrigado e espero que esse seja o primeiro de muitos. Bom, Felipe, obrigado. Luciano, obrigado. Gabriel, obrigado. Aprendi aí. E a palavra do nosso grupo aqui de inovação aberta e startup, né? Vamos perseverar, porque inovação para revolucionar as grandes corporações nós precisamos. Tá certo? Não é só interna, é de fora. Vamos trazer coisa nova que ajude as grandes organizações a melhorar. Tá joia? Sem dúvida. Valeu, obrigado, pessoal aí. Uma boa noite a todos. Valeu, até mais.
Até mais. Tchau. Tchau. Valeu, tchau, tchau.